Todos nós temos algo relevante, algo diferente. E por causa disso, você será alvo de fofoca, você será alvo de calúnia, alvo de caluniação, ser caluniado, ser difamado, sabe? Olhamos e percebemos muitas vezes que somos perseguidos porque temos algo especial. Você tem a marca de Deus, e não queira receber aplausos do mundo por você se posicionar, por você ser um marido fiel, por você ser uma esposa posicionada, por você ser o melhor na sua faculdade, por você ser aquele que faz além no seu trabalho. Não queira receber aplauso, porque você dedica a sua vida de uma maneira intensa no reino de Deus, gasta toda a sua vida fazendo aquilo que realmente importa, e por causa disso, você é alvo de fofoca, perseguição e difamação. José foi difamado. Mas eu quero me atentar no terceiro ponto dessa mensagem, que José teve um sonho. Diga, José teve um sonho. José teve uma visão. E os sonhos de José despertaram o quê? Ódio nos irmãos. O sonho de José despertou ódio nos seus irmãos. E é interessante que José teve 2 sonhos. E observando isso, eu falei, Deus, que tremendo isso, porque quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá um sonho, é como se a voz de Deus ecoasse dentro de nós. E repetidas vezes, Deus lembra você, olha, eu tenho um sonho para você, Sandro, eu tenho um sonho para você, esse é o sonho de Deus para você. E aí você começa a perceber o quanto Deus começa a ecoar a voz. Mas, estudando sobre sonho, eu aprendi algo muito importante. Algo que com certeza vai transformar a sua vida. Que as pessoas normalmente, elas não se conectam ao nosso sucesso. As pessoas não estão interessadas no seu sucesso, mas as pessoas estão interessadas em conectar com a sua dor e com a sua superação. Porque às vezes você fala do seu sucesso, mas o seu sucesso pouco importa. Eu vou provar isso para você. Se eu chegasse aqui para você e falar, irmãos, eu sou alguém bem sucedido. Meu pai faleceu e ele tinha uma fortuna de 50 milhões de dólares. Diga, uau! E eu recebi essa fortuna de 50 milhões de dólares. Eu não preciso mais trabalhar, eu sou alguém bem-sucedido, eu posso abençoar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, e se eles administrarem bem, eles podem usufruir disso por muitos anos, por algumas gerações, pelo menos umas 3. Aí você fala, nossa, que tremendo isso, mas você não se conecta comigo por causa disso. Mas há uma diferença, eu chegar para vocês e falar o seguinte, irmãos, eu sou filho de uma família, eu sou o 5º filho de uma família. E meu pai, ele é pedreiro, ele trabalhou arduamente pela nossa vida. Quando eu era pequeno, eu via meu pai se desgastando, a mão dele era uma mão muito machucada, porque ele trabalhava assim, exaustivamente para suprir a necessidade. Nós morávamos numa casa muito simples, que quando chovia, caía água lá dentro. Molhava até os nossos colchões, ao ponto de nós não termos onde dormir quando chovia forte. E nós passamos muita necessidade. Tinha dias que nós não tínhamos o que comer. E meu pai investiu toda a sua vida para que nós pudéssemos estudar. Mas infelizmente aos 15 anos de idade, quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai morreu. Deixou a gente cheio de dificuldades, porque ele não tinha condições, ele batalhou por isso. E todos nós tivemos que trabalhar. E aí eu tinha 2 empregos, eu vendia picolé na rua, e tinha um outro trabalho também como ajudante de pedreiro. E assim, eu tinha um sonho, algo tão forte no meu coração, eu queria ser um juiz, eu queria ser alguém bem sucedido, mas eu trabalhei muito, eu fui muito intenso para suprir a necessidade de casa e poder fazer uma faculdade. Mas eu posso dizer hoje, aos 35 anos de idade, eu sou um juiz bem sucedido. Aí você fala assim, uau, você se conectou certamente com essa pessoa. Certamente você olhou e falou assim, essa pessoa passou por dor, mas ela superou. Sabe o que eu quero trazer para você? Porque antes das pessoas se conectar com quem fez, elas se conectam com o que foi feito. O quem não é mais importante do que o que. O quem só vai ter relevância quando o que tiver. Se você tiver uma história, certamente o seu testemunho vai marcar muitas pessoas. Não foi diferente com José. Deus queria conectar José o quê? A nações. E por isso Deus ensinou José a ser livre das mazelas e focado no futuro e sonhando em contribuir com a humanidade.
O sonho de Deus para José não parava nele. O sonho de Deus de José, que estava em José, que Deus plantou no coração de José, ia além dele. Os sonhos de Deus para nós, eles têm que ir além de nós. Ontem eu fiz uma pesquisa e mandei mensagem para algumas pessoas. Eu perguntei para elas, qual é o seu sonho? E a maioria dos sonhos que as pessoas tinham a ver com ela, mas não tinham a ver com os outros. E aí eu aproveitei para tentar dar sentido à vida daquelas pessoas. Algumas mais velhas, algumas mais jovens, algumas frustradas, algumas não frustradas. Eu fiz uma pesquisa e eu percebi que a maioria das pessoas, a maioria de nós, temos sonhos que envolvem a nós mesmos e não os outros. E Deus quer te fazer grande, e pessoas grandes, os sonhos dela envolvem muitos. Envolve as pessoas, envolve a humanidade. Por quê? Porque Deus quer salvar através de você. Então não para em você a bênção de Deus, ela vai além de você. Se os seus negócios prosperarem, é porque Deus quer usar isso como um instrumento para tocar pessoas, para ganhar pessoas, para transformar pessoas. Se o seu casamento é bem sucedido, não é para você viver feliz, mas é para você tocar outros casamentos que não têm recebido a vida que você tem. Se você é um pai excelente, é porque Deus te chamou para ser um ministro, ensinador de pais que estão frustrados e não sabem como dar direção aos filhos. Sabe, há tantas coisas nas nossas vidas, assim como foi com José. Deus permitiu José passar por uma situação difícil, mas ensinou ele algo, a ele não ficar olhando para as mazelas, não ficar olhando para as circunstâncias, mas sim focar no futuro. Deus quer que você foque no futuro. Deus tem um futuro brilhante para você. Se você se conectar na sua dor, você não viverá os sonhos de Deus para a sua vida. Mas se você se conectar em seu treinamento, e a sua especialização for naquilo que Deus colocou para você como destino, certamente você será alguém bem-sucedido. Você precisa ser alguém, um especialista no seu destino. Você precisa ser um especialista. Você precisa treinar arduamente. Porque quando a sua visão estiver definida, por mais difícil que seja a sua missão, nunca faltará paixão para realizá-la. Se sua visão está bem definida, não vai ter nada que vai roubar você de ser um apaixonado para cumprir aquele propósito. Um apaixonado, ele não sente dor, irmãos. A visão anestesia a dor. Sabia disso? A visão, quando você passa por dias difíceis, e você fala, meu Deus, parece que nunca vai acabar. A questão, se você está com o olho na visão, no projeto que Deus plantou no seu coração, certamente a dor não vai nem ser sentida. Por quê? Porque você está anestesiado. É interessante, não é uma ótima comparação, mas às vezes você vê alguém quebrando a cara com alguém que está usando ele, que está aproveitando da fragilidade daquela pessoa, mas aquela pessoa, às vezes, ela está apaixonada, ela faz tudo. Talvez você já teve alguém na sua vida, na sua intimidade, que se apaixonou por alguém, e ele virou escravo desse alguém, ele apanhava desse alguém, ele faliu por esse alguém, mas ele não sentia dor. Por quê? Porque ele estava com uma visão, eu quero ter essa pessoa é para mim, eu sonho com ela todos os dias, ela é importante. Aquilo se tornou tão especial, tão expressivo, que ele não sentiu mais dor. Assim é o sonho de Deus para nós. Quando nós temos a visão clara, o Espírito de Deus faz fluir vida em nós, ao ponto de nós não sentirmos dor. Agora, o cenário que você está vivendo hoje, ele é oportuno para conectar pessoas e te levar a um grande destino. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu tenho as minhas lutas. Fui nomeado, eu, Dirley e as crianças, a família Doriana, na virada do ano. Falou, a família não tem problema, só vive sorrindo, eu queria ser filho deles, e não sei o quê. Eu falei, uau, que legal. Mas vou dizer, não são dias só de alegria, não. Tem dias de angústia, tristeza, tribulação, dias de perseguição, dias de calúnia, difamação. Mas aprendemos algo. A nossa luta, ela só é passageira. Nós temos um destino, temos um alvo, e esse alvo é onde nós vamos chegar. Estamos anestesiados. Você verá, Deus vai abrir os seus olhos hoje, Deus vai abrir sua visão, e você vai enxergar os sonhos de Deus, e você vai ser anestesiado para as circunstâncias momentâneas, amém? Aleluia! Glória a Deus.
Então, quando o homem não tem visão, a sua vida se torna sem relevância. E aí podemos trocar os sonhos de Deus por qualquer distração. Quando andamos rumo ao nosso destino, rumo ao nosso sonho, rumo à nossa visão, nós ficamos irreconhecíveis. Nós ficamos irreconhecíveis. Lendo a palavra de Deus, estudando a história de José, ele teve um sonho, ele foi odiado pelos seus irmãos, ao ponto de ser traído pelos seus irmãos e jogado num buraco. Eles queriam matar José. E aí eles decidiram não matar José, mas venderam José como escravo. José, depois de ser vendido como escravo, ele foi servir a Potifar, porque ele era excelente em tudo que ele fazia, os olhos dele estavam no sonho, na visão de Deus. Mas ele passou por ali ele foi também caluniado, traído, porque a mulher de Potifar quis ter intimidade com ele, e ele negou-se, e por causa disso ele foi para a prisão. Na prisão, ele revelou o sonho dos homens que estavam lá, do copeiro, do padeiro, e aí quando ele falou, mas quando vocês saírem, lembre de mim. Eles esqueceram José lá, 2 anos depois só, que eles lembraram de José. Mas olha que coisa interessante, não tinha como José ser o mesmo homem depois de tudo isso. José se tornou um homem irreconhecível, ele se tornou alguém irreconhecível. E olha o que a palavra diz, abre lá em Gênesis 45. Cadê o texto? 45, do verso 1 ao 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então, disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Ele perguntou. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, José disse aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu quero que você deixe no verso 4, que ainda eu vou usar ele. José estava tão irreconhecível que os seus irmãos não o reconheceram mesmo estando tete a tete com ele. Porque quando nós passamos pelos processos da vida e nós respondemos positivamente, nós nos tornamos irreconhecíveis. Eu não sei se você já se deparou com alguém que você viu ela e anos depois você chegou perto dela e ela fazia as mesmas coisas, era a mesma pessoa, se marcar estava com a mesma roupa. O que acontece com esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa simplesmente não decidiu viver os sonhos de Deus. Ele quis viver e ficar na zona de conforto. Mas José aqui, os seus irmãos olharam para ele e viram, não reconheceram ele. Perceberam que José estava muito diferente, muito mudado. E eles se assustaram absurdamente diante do que ele disse ali. Cadê o verso 4? Volta um verso. Olha o que ele falou. Seus irmãos ficaram tão pasmados. Eles ficaram agora assim, ó, agora ferrou. Agora a casa caiu. José vai fuzilar a gente, vai matar um por um, vai arrancar dedo por dedo, dente por dente. Agora o negócio, a taboca rachou, agora o negócio ferrou aqui. O que a gente vai fazer? A situação ficou complicada ali. Os irmãos de José falaram, agora ele vai se vingar. Mas José, ele poderia ter usado esse artifício e se vingar dos irmãos, é ou não é verdade?
Talvez se fosse um de nós lá, falasse assim, agora você vai comer na minha mão. A coisa mudou, né? Você olhar daquela maneira, mas José não. Por quê? Porque José deu um ressignificado na sua vida. Vai para o verso 4. José ressignificou aquela situação. Aí chegou lá, disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5. Agora não se aflinjam, olha que tremendo isso, não se aflinjam, não se recriminem por terem me vendido para cá. Ele está dizendo o seguinte, não fiquem com medo de mim, porque vocês me venderam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele entendeu, ele transformou a dor nos sonhos de Deus. Ele transformou uma situação, ele deu um ressignificado para a vida dele. A vingança, ela vai te trazer o quê? Um prazer momentâneo. Mas ela produz em você paralisia para sempre. Quem se vinga não sai do lugar. Mas a palavra nos fala para perdoar, porque aqueles que perdoam, eles avançam rumo ao propósito de Deus. E não só isso, eles vivem livres. José nunca foi escravo, ele sempre foi livre. Deus quer te chamar para ser alguém livre. Alguém livre dos fardos da vida, das circunstâncias que te aprisionam, mas Deus quer mirar os seus olhos, abrir os seus olhos nessa noite, para você sonhar sonhos grandes, e viver esses sonhos, independente do processo, independente do caminho. Queria chamar a banda já para subir aqui. É muito nobre a atitude de José aqui, meus irmãos. E ele nos ensina algo poderoso. O perdão é a maior arma que nós temos. Se você quer se vingar de alguém, perdoe esse alguém. Perdão é a maior arma de vingança que nós podemos ter. Se você tem alguém, deixa eu aproveitar e dizer algo ao seu coração aqui. Se você tem alguém que você está chateado, magoado, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Libere o perdão ontem, sai daqui com urgência, nem que for pelo WhatsApp, manda uma mensagem, faça algo. Não perca a oportunidade de externar o seu perdão, independente do que ela faça, independente do que ela te responda. Libere o seu coração, seja livre, porque aqueles que não perdoam vivem presos. Mas Deus tem para nós liberdade, irmãos. Deus te chama para voar. Nenhuma águia pode voar com as asas presas. O rancor, a mágoa, o ressentimento aprisiona as suas asas. E você não pode abrir ao ponto de você voar voos altos. Deus está te chamando para voar voos altos. Deus sempre trabalhou em parceria com aqueles que estão dispostos a se render ao seu agir. Você precisa crer. A plataforma de Deus é crer. O meio de Deus é crer. É por fé. Não seja justiceiro. Sabe, José teve a maior oportunidade ali de se vingar dos irmãos. Mas José estava tão compadecido que ele gritou ali. Eu não sei o que aquele grito representou, mas aquele grito foi para extravasar toda a dor que ele havia sentido. Diz, Deus! Eu não sei qual é o seu grito nessa noite, mas Deus está falando, grita! Ele quer ouvir. Fala, Deus, eu estou cego. Eu quero ver. Eu quero enxergar os teus sonhos novamente. Eu quero viver os seus projetos. Eu quero sonhar os seus sonhos. José encontrou na dor do sofrimento o passaporte para escalar o lugar onde Deus havia reservado para ele. Sabe, Deus transformou a experiência dele em um trampolim, irmãos. Eu não sei o que você está passando, é a sua dor, mas não olhe para ela, porque Deus está fazendo debaixo dos seus pés um trampolim para você saltar e viver os sonhos dele para você. Aleluia!